E a pergunta que eles mais fizeram é isso: Rodrigo, como conciliar essa aparente contradição do fato que Jesus ficou 3 dias na sepultura antes que ressuscitasse, mas não dá 3 dias completos, 72 horas, da sexta-feira, onde Jesus foi crucificado, até o sábado, até o domingo, quando ele ressuscita. Então, aqui está a passagem-chave. Mateus capítulo 12, versículo 40, que diz: pois assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Algumas traduções dizem no seio da terra. E é o próprio Jesus que está fazendo essa declaração. E não apenas aqui. Eu tenho várias outras passagens do Novo Testamento onde Jesus afirma que ele ficaria 3 dias morto. Ali diz, por exemplo, Mateus 26, 21, Lucas 9, 22, que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. O texto de Mateus 12, 40, nós já lemos, 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Mateus capítulo 27, verso 63, ele fala: depois de 3 dias ressuscitarei. E quando ele encontra com os discípulos em Emaús, aqui já começa uma aparente contradição. Ele fala: hoje, na verdade, os discípulos falam: hoje é o terceiro dia. É o terceiro dia. Então, afinal de contas, como é que a gente concilia isso com a questão de Jesus ficar ali na terra, ou melhor, na sepultura, não tanto tempo assim? Porque raciocina comigo. Jesus foi crucificado sexta-feira por volta das 3 horas da tarde. Tá certo? Então, as primeiras 24 horas da morte de Jesus seriam no sábado seguinte, por volta de 3 horas da tarde. Correto? Todo mundo entendeu. Jesus é crucificado às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde de sábado, você tem 24 horas. No domingo pela manhã, quando Maria Madalena vai ali, Jesus já ressuscitou, porque o túmulo já está vazio. A gente não sabe que horas exatamente Jesus ressuscitou, mas foi nas primeiras horas do domingo. Lembrando que na tradição judaica, os dias não são de meia-noite a meia-noite, mas de pôr do sol a pôr do sol. Então, sábado à noitinha já é o domingo. Sábado, depois de 6 horas da tarde, escureceu ali, já é domingo. Então, a partir de 6 horas da tarde, sábado, Jesus pode ter ressuscitado a qualquer momento. Talvez 9, 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. O fato é que quando Maria Madalena vai cedinho lá no túmulo, talvez lá pelas 6 horas da manhã, quando o sol nasce, o túmulo já está vazio. Cadê as 72 horas? Então, se eu juntar sexta-feira, 3 horas da tarde, quando Jesus é morto, mas ele só vai ser sepultado mais ou menos 1 hora depois disso, porque Jesus morre, você tem que dar tempo para que os soldados verifiquem que Jesus morreu, eles vão lá, mandam avisar Pilatos, Pilatos manda averiguar, eles ferem o lado de Jesus aqui, veem que sai água e sangue, veem que Jesus está morto, se admiram. Aí José de Arimateia vai até Pilatos, juntamente com Nicodemos, pedir o corpo de Jesus. Pilatos autoriza, eles correm lá para tirar o corpo de Jesus da cruz, para passar perfume no corpo de Jesus, conforme o processo funerário, colocar Jesus dentro do sepulcro, foi quase na boca do pôr do sol. Então, Jesus fica no sepulcro mesmo aproximadamente 5 horas da tarde, das 5 horas da tarde de sexta-feira, às 5 horas da tarde de sábado, dá 24 horas. Se ele ressuscita poucas horas depois, no domingo, Jesus não ficou nem 36 horas no sepulcro. Como é que a gente explica, então, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra? Vamos explicar isso a partir da contagem hebraica de tempo, para você ver como é que eles contavam. Eu vou colocar algumas passagens bíblicas aqui para vocês verem a ordem da contagem hebraica. Quando você vai num texto curioso, de 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 e depois dos versículos 12 a 13, ali conta quando Davi e seus homens chegam à cidade de Ziglag. E quando Davi chega ali a Ziklag, aqui está errado, já vi que tem um erro aqui no PowerPoint, tá bom? É Ziklag. Quando Davi chega àquela cidade ali, diz que Davi chega 3 dias depois que a cidade já tinha sido atacada. Mas ele chega no terceiro dia.
Aí, quando ele está no terceiro dia, ele encontra um empregado que fala com ele assim: eu estou aqui já há 3 dias e 3 noites sem comer nada, que o meu senhor me abandonou aqui. Mas literalmente não dava 3 dias e 3 noites, porque se Davi chegou no terceiro dia, para dar 3 dias e 3 noites, Davi tinha que chegar no quarto dia. Aí você tem 3 dias completos e 3 noites completas. Se Davi chegou no terceiro dia, não deu 3 noites completas. Mas a mesma expressão idiomática que Jesus usa lá em Mateus capítulo 12, ela aparece aqui em 1 Samuel capítulo 30. Quando o jovem diz: eu estou abandonado há 3 dias e 3 noites. Então você vê que isso é uma expressão idiomática, não uma linha literal de 72 horas. Outro exemplo que eu poderia dar seria Gênesis capítulo 42, versos 17 e 18, que diz que José do Egito prende os seus irmãos por 3 dias. Então, teoricamente, 72 horas. Mas no terceiro dia os liberta. Então, antes de completar as 72 horas. Isso é chamado de linguagem inclusiva. Se pegou o pedaço de um dia, ele já é contado. Esther capítulo 4, versículo 16 até o 5, verso 1, diz que Esther pede jejum 3 dias e 3 noites. Olha a expressão idiomática aí. Mas ela aparece diante do rei no terceiro dia. Isso é, antes de completar os 3 dias e 3 noites. E 1 Reis capítulo 12, versículos 5 a 12, Roboão manda o povo voltar depois de 3 dias, ou seja, no quarto dia. Mas eles voltam no terceiro dia. Então você percebe que aqui nós temos uma expressão hebraica que não significa literalmente 72 horas. Então, repito, quando se fala na Bíblia 3 dias e 3 noites, não são literalmente 3 partes claras e 3 partes noturnas. É uma figura de linguagem. E uma coisa que eu estou preparando há anos, e eu quero trabalhar ainda nesse projeto, agora que eu estou entregando um outro grande, que é a nossa Bíblia anotada, sabe que eu estou fazendo uma Bíblia arqueológica pela BV Books. E estou tendo o prazer de falar com vocês que já estou entregando para a editora o último livro da Bíblia. Eu fiz Apocalipse para adiantar, antes que a Sara nasça, então agora só falta o livro de Judas, que é uma página. Então, eu terminando o livro de Judas, agora vem o processo de revisão, de edição, vai passar por outros teólogos para revisarem todas as notas que eu fiz, para ver se não tem nenhum erro, alguma coisa assim, né? E aí nós vamos lançar pela BV Books. E depois disso, meu projeto agora é começar ou continuar o dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia, que muita gente não entende as expressões da Bíblia. Veja bem, em português nós dizemos assim: que legal a festa do fulano, todo mundo estava lá. Essa frase não dá nenhum problema para você, porque você fala português como eu, porém daqui a 2000 anos, essa frase traduzida ao pé da letra para um outro idioma pode gerar perplexidade. Como que o mundo inteiro coube na casa de fulano? O mundo inteiro estava lá sim, porque o Rodrigo declarou, todo mundo estava na festa dele. Mas a gente sabe que quando falamos todo mundo, não estamos mentindo, mas também não estamos falando uma literalidade. O planeta Terra inteiro não estava ali. É uma força de expressão. Quando também um cristão diz vá com Deus e o outro fique com Deus, eu não estou negando a onipresença de Deus. Vá com Deus, como se Deus já não estivesse lá. Tá certo? Quando eu falo também assim, tem várias expressões que eu posso utilizar, né? Nossa, mas que cachorro que você está sendo, hein? Quando eu falo que cachorro que você está sendo, não é que a pessoa se tornou um canino, é uma figura de linguagem, mas repito, as expressões idiomáticas não dão problema na nossa língua, mas no outro idioma daria. Então as expressões idiomáticas da Bíblia têm que ser compreendidas, e uma delas é essa, 3 dias e 3 noites. Então vou mostrar num gráfico, vai ficar fácil de você entender. Olha como é que os judeus raciocinavam. Jesus morreu na sexta-feira, está aí em vermelho, e ele foi colocado no túmulo na sexta-feira. Como ele foi colocado no túmulo na sexta-feira, na contagem inclusiva dos judeus, a sexta-feira já era contada. Depois Jesus passa o sábado inteiro morto no túmulo. Aí o segundo dia é contado. E ele ressuscita nas primeiras horas do domingo, mas o domingo é contado. Tá certo? Então, embora ele tenha ficado apenas parte da sexta-feira no túmulo e parte do domingo, eles são, em formas de expressão idiomática, contados como um todo. Por isso que fala 3 dias e 3 noites, ou 3 dias.
mas não precisam ser literalmente 72 horas. Isso aqui é uma figura de linguagem. E sabia que a gente tem uma figura de linguagem parecida em português? Por exemplo, quando as pessoas falam seu aniversário, eles falam assim: ah, eu tenho, sei lá, eu tenho 25 anos. Mas vamos supor que ele fez aniversário no dia 20 de dezembro. Na verdade, ele não tem mais 25 anos. Ele tem 25 anos e alguns meses. Mas ele fala que tem 25 anos. Quando a gente fala eu tenho 25 anos, você já percebeu que até o próximo aniversário você exclui dessa conta os meses? Então, tá certo? Então, quando você fala que você tem 25 anos, na verdade você não tem 25 anos, você tem mais de 25 anos. Mas você não fala assim, só fala que vai ter 26 quando chegar aos 26. Você não fala, eu tenho 25 anos, 2 meses e 1 dia. A gente não fala assim. A gente ignora aquilo ali. Tudo bem, é a nossa forma de expressar. Assim como nós excluímos os meses da nossa contagem, eles incluem as horas de um dia para falar de uma contagem. Simples assim. Ficou claro? Quero comentar de vocês aí se a explicação esclareceu, se deu para todo mundo entender como é que Jesus ficou 3 dias e 3 noites. É uma expressão idiomática, tá bom? Aliás, essa questão de tenho tantos anos, eu lembro uma vez que alguém falou que isso poderia ser respondido de outra maneira. Que uma vez perguntaram a um senhor de idade, quantos anos o senhor tem? Ele falou, uns 12. Alguém falou, 12? Eu sou um velho, como é que o senhor tem 12 anos? Ele falou, não, você perguntou quantos anos eu tenho. 98 anos eu tive, eu não tenho mais. Eles já foram embora. Então, calculando quanto que eu tenho pela frente aí, pela saúde, talvez uns 12. É uma outra maneira, tá certo?